depois fazermos as nossas vibrações, a nossa prece, fluidificar a nossa água. Para quem está chegando agora, que não me conhece, sou Maria Xavier, e às quartas-feiras temos feito essa live porque o Centro Espírita está fechado por conta do isolamento social. Cada vez que a gente vem aqui conversar um pouquinho, é uma alegria imensa para o nosso coração ter a possibilidade de conversar com vocês, de entrar no lar de vocês. Se vocês tiverem vibração para alguém, para fazer a vibração, tanto vocês podem colocar, anotar aí na página, como também pode deixar o nome na sua casa, escrito num papel, que na hora das vibrações, certamente essa pessoa será atendida nas suas necessidades, de acordo também com o seu merecimento. O nosso tema de hoje é cuidar do corpo e do espírito, que é o item 11 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós começamos perguntando o que é cuidar. O que significa cuidar? Cuidar é ter zelo, ter cautela, ter cuidado, equilíbrio, ponderação. Então, cuidar do corpo e espírito é uma necessidade nossa como ser eterno, criado por Deus, simples e ignorante nas noites dos tempos, e que estamos a caminho da luz, a caminho da perfeição. Então, todos nós temos que ter amor por nós próprios, amor por nós mesmos. Quando nós reencarnamos, nós nos unimos célula a célula, perispírito, célula a célula, para a criação de um novo corpo. E quando do nosso nascimento nós estamos ligados, durante um período da infância nós estamos nos adaptando a esse novo organismo que nos foi dado por Deus para que a gente realizasse o nosso crescimento espiritual. E depois a gente chega na idade adulta, passamos para a idade madura, pela velhice e desencarnamos. Se vocês quiserem saber mais sobre a reencarnação, pode ir lá no Livro dos Espíritos, da pergunta 166 a 188, e vocês vão descobrir mais a respeito da reencarnação. Então, nós reencarnamos. Só para a gente ter uma ideia de como é a reencarnação, um espírito encarnado, por exemplo, eu, você, o Glaucio, que está ali cuidando da parte da informática, da mídia, imagine um abacate, aí você corta o abacate nesse sentido, aí você vai ter o caroço, a carninha do abacate, que é a polpa do abacate, e a casca. Então, aquela semente é o espírito, a polpa, o perispírito, e a casca, então, é o corpo físico. Então, quando diz lá, cuidar do corpo e do espírito, quando Georgia, que faz essa mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, significa que nós temos que cuidar, quando encarnados, nós temos que cuidar da nossa casca e da nossa semente. Porque a polpa é o elemento, é o perispírito, é o elemento que faz a comunicação entre ambos. E como deve ser esse cuidado? O cuidado físico. Então, no cuidado físico, a gente tem que ter uma alimentação bem equilibrada. Nós precisamos comer nas horas certas, adequadamente, nem mais, nem menos. Nós precisamos fazer os nossos exames periódicos ou preventivos. Para isso, nós temos hoje, graças a Deus, a medicina evoluiu bastante, então nós podemos detectar as doenças antes que elas apareçam no nosso corpo, né? Então, fazer os exames, fazer tudo isso direitinho, dormir bem é uma coisa que a gente precisa fazer, dormir bem. O nosso corpo precisa de repouso
Eu sei que às vezes é difícil dormir 8 horas, mas o ideal seria que a gente dormisse 8 horas por noite, que é o tempo suficiente para que esse organismo se refaça, para que fique em condições de nós, como espíritos, atuarmos bem nele. Fazer exercícios físicos, para que esse corpo também se mantenha equilibrado. Então, é necessário que corpo e espírito estejam em perfeito estado. E quais são os cuidados espirituais? Aí é um pouco mais difícil. Cuidar do corpo é mais fácil do que cuidar do espírito. Por quê? Porque quando nós reencarnamos, nós estamos num planeta que é expiação e provas, nós estamos aqui em desenvolvimento, ainda mais próximo do ponto de partida do que do ponto de chegada. Então, para a gente cuidar espiritualmente, a primeira coisa que a gente tem que ter é disciplina mental. E ter disciplina mental é um desafio. Ter bons pensamentos, uma boa conduta, ter sempre boa conduta, da honestidade, da clareza, evitar vingança, inveja. Então a gente tem que ter boa conduta e viver em estado de prece. Viver em estado de prece não significa que nós temos que ficar toda hora fazendo oração Pai Nosso, Ave Maria, ou sei lá que tipo de oração, um mantra, qualquer coisa. Não é isso. O estado de oração é um estado de constante gratidão a Deus pelas bênçãos da vida. É um estado de otimismo, de confiança em Deus. Então, isso é prece. E aí a gente tem o corpo, que nos serve de ferramenta, de instrumento, e esse corpo nos serve para corrigir, nós usamos desse corpo, dessa vestimenta carnal, para corrigir os erros ou os delitos que nós cometemos em outras vidas. Então, é um instrumento de aperfeiçoamento espiritual, é valoroso para nós, é um instrumento preciosíssimo. Então, se nós estamos reencarnados, nós estamos nesta encarnação, nós temos que agradecer muito a Deus por essa oportunidade e uma gratidão eterna aos nossos pais que nos deram essa chance, essa oportunidade. Nos dias de hoje está muito difícil a gente conseguir reencarnar. Nós temos aqui 1/3 da população espiritual da humanidade está encarnada. 2/3 estão do lado de lá. Então, tem muito mais gente do lado de lá que do lado de cá. E como os que estão aqui estão evitando ter filhos, dada a situação, uma porção de coisas, então está muito difícil a gente conseguir um corpo. Então, nós que estamos aqui reencarnados, que nós temos a bênção desse corpo físico, então é preciso que a gente aproveite bastante dessa experiência no nosso desenvolvimento espiritual. Porque o corpo é uma máquina maravilhosa, como eu já disse. E ele pode ser, como eu vou dizer, ele pode ser machucado, ele pode ser destemperado pela nossa invigilância física ou mental. Quando nós ficamos doentes, quando nós adoecemos, significa que a gente está usando o nosso corpo de maneira inadequada. É um alerta, é um aviso. É como diz que a dor significa que tem alguma coisa que não está certa, a doença diz para a gente, como espírito, quanto espírito, que alguma coisa nós não estamos fazendo de maneira adequada. A doença é diferente da enfermidade. A enfermidade, ela vem num processo kármico que a gente traz. Então, em determinada época, a gente já vem lá com o nosso DNA para que em determinada época apareça uma enfermidade. E para que a gente cure tanto uma quanto a outra,
nós precisamos dos médicos, dos remédios, etc. e tal. E para a gente acabar com as enfermidades espirituais, o processo, o remédio salutar é a prática do bem. Já se dizia na antiguidade que uma mente sã produz um corpo são. Aqui a gente poderia dizer também que as pessoas que têm uma mente sã são pessoas agradáveis, são pessoas que são ternas ao nosso convívio. E uma mente doente é daquelas pessoas que são agressivas, violentas. É um espírito que está em tratamento. Então nós precisamos ter conhecimento dessas coisas, que o espiritismo é um processo libertador de consciências, para que a gente possa viver melhor nesse mundo. Nós vimos aqui na Terra para que a gente possa sarar das nossas mazelas espirituais. Santificar é estar são, estar saudável. E é preciso que a gente faça isso. Então, essa interação entre corpo e espírito é necessário que aconteça. Tanto que lá no Evangelho, na mensagem do Espírito Jorge, ele diz assim: amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Olha que coisa maravilhosa que está escrito aqui. Então, existe uma dependência mútua na nossa evolução do corpo e do espírito. Então, a gente tem que amar, nos amar como espírito que somos, mas temos que ter o cuidado real com o nosso instrumento, que é o corpo físico. Que desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Então, aqui no Evangelho, ele fala dos dois sistemas, que um sistema é dos ascetas e outro é dos materialistas. Os ascetas acreditam que se você macerar a alma, se você sacrificar, se você macerar o corpo, não a alma, se você macerar o corpo, se você sacrificar o corpo, se você tiver privações, flagelações, que isso vai ser bom para o seu crescimento espiritual. É uma forma de pensar. E tem a dos materialistas que acham que nós temos que curtir a vida na maior intensidade, dos prazeres, dar valor aos bens materiais. Então, tanto um quanto o outro nós temos que respeitar. Nós que somos espíritas cristãos, nós temos que respeitar esses sistemas de pensamento. Mas nos lembrando que o que importa é o espírito, aquele que nós falamos anteriormente, que um corpo deve ser mantido saudável, atendido nas suas necessidades, mas o importante é o espírito é que está aqui para se desenvolver. E ele se desenvolve na vida de relação com as pessoas. Então lá, mente sã agrada, mente doente agride. Então vale a pena a gente começar a verificar o que eu sou. A minha mente é sã, eu sou uma pessoa agradável, eu sou uma pessoa do bem, ou eu sou uma mente doente que viva agredindo as pessoas, vivo com violência, com rancor, com raiva. E aí, gente, o Espiritismo, que é o processo libertador de consciência, ele diz pra gente que a gente tem necessidade de passar pela matéria para colocar em prática aquilo que nós aprendemos quando nós estamos na erraticidade, quando nós estamos desencarnados. Então, é uma oportunidade bendita que a gente tem que passar pelo corpo. Nós já vimos há várias encarnações, desde quando nós somos criados, nós passamos por vários processos, tanto que esse nosso corpo hoje, ele está muito mais bonito. Vocês podem ver, antigamente a gente ainda via algumas crianças que nasciam feias, hoje não tem mais ninguém feio. Você olha, todo mundo é bonito.
Porque vem se aprimorando, nós vamos aprimorando a nossa aparelhagem física. À medida que nós formos nos desenvolvendo, cada vez mais os nossos corpos serão mais belos, mais leves, mais bonitos, porque o espírito vai aprimorando o seu aparelho, o seu corpo. Agora, a nossa vida é escolha que a gente faz todos os dias. Nós estamos aqui conversando hoje sobre cuidar do corpo e do espírito. Nós, espíritos, somos os seres inteligentes da criação. Segundo nos informa os espíritos superiores, o espírito verdade que foi questionado por Allan Kardec. Então, se nós somos os seres inteligentes da criação, se nós já temos conhecimento, lembrando lá o Cristo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, eu espero que a partir de hoje a gente pense um pouquinho mais em relação aos cuidados que nós devemos ter com o nosso corpo e conosco mesmo quanto espírito. Então, respeitando as diferenças, respeitando a dificuldade do nosso semelhante, respeitando o nosso limite, estando atentos com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós fazemos. Então, à medida que a gente vai tomando essa consciência, muitas vezes através da dor, como agora nós estamos doloridos, nós estamos sendo chacoalhados, todos nós, diante dessa pandemia, já desde março aqui no Brasil, que nós estamos separados, isolados, com várias dificuldades para sair de casa, estamos em casa, mudando totalmente o nosso comportamento, a nossa forma de adquirir as coisas, de conversar com as pessoas, né? Então, esse momento dessa dor é para acordar a humanidade sobre os reais valores da vida. Tudo que existe na natureza, tudo que Deus faz é perfeito. A sua lei, Ele criou leis e nós somos regidos por leis. Então, nós estamos vivenciando agora, nós estamos colhendo aquilo que, quanto humanidade, nós vimos plantando através dos tempos. Nós não temos ouvido o clamor dos emissários de Deus, né? Em várias religiões, em vários lugares, mesmo cientistas, as pessoas que cuidam do planeta, pedindo que a gente não destrua as florestas, não suje os mares. Então, os ecologistas. Então, nós não temos atendido esse clamor da natureza. Então, agora é uma hora da gente acordar através da dor para as coisas que nós precisamos fazer para que esse mundo seja realmente um mundo de regeneração. Nós estamos vivendo esse momento, nós já estamos na transição, nós já estamos fazendo a transição planetária, nós estamos fazendo já as modificações. Então é necessário que a gente se atente para isso, que a gente tenha consciência de que nós não vamos morrer, nós vamos simplesmente trocar de vestimenta, nós vamos deixar um corpo carnal e renascer num corpo espiritual, no mundo espiritual que é a nossa verdadeira vida, mas é preciso que a gente faça de tudo para permanecer neste corpo aqui na Terra, porque nós tivemos a bênção de tê-lo, então vamos procurar os médicos, vamos trabalhar para descobrir a vacina, para combater esse vírus, vamos fazer tudo o que for possível, que é a nossa lei de preservação. Nós temos que preservar o nosso corpo físico, o nosso aparelho físico. Mas não nos esqueçamos de que Jesus disse que nós somos deuses, que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz do mundo. Então, vamos nos lembrar disso, nós somos eternos, nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Que nós, conhecendo a verdade, que essa verdade nos liberta. E essa verdade, a verdade é essa,
que nós nascemos para a luz, nascemos para o amor, nascemos para a perfeição. E a única maneira que nós temos de crescer em espírito e verdade, crescer espiritualmente, é através do amor. O amor cobre a multidão dos pecados realmente. O amor cobre a multidão dos pecados e anula todos os erros, porque Deus é amor. Então, que a paz, o amor e a luz permaneçam nos nossos corações. Vamos nos preparar, então, para as vibrações da noite. Nós pedimos a vocês que, se não pegaram a água, por favor, peguem a água para ser fluidificada, porque a água é o maior condutor que nós temos aqui na Terra. Então, os espíritos colocam os fluidos de que necessitamos nessa água, e como eu falei antes, a gente é espírito, perispírito e corpo. Então, isso vai atuar em nós de maneira que a gente não percebe, mas atua mais no perispírito. Muitas vezes nós estávamos para ter algum problema de saúde e ao tomar água fluidificada toda manhã, a gente deixa o copo à cabeceira da cama de manhã, toma em jejum, então nós nos mantemos mais saudáveis. Lembrando que antes de adormecer, a prece, a hora que acorda, a prece também, né? Porque a gente precisa abrir o espaço para que os espíritos possam nos atender nas nossas necessidades. Aquilo do Cristo, pedi e obtereis. Então não é assim, tá? Para tudo a gente precisa fazer a nossa parte, como nós vamos fazer agora. A gente vai fazer as nossas vibrações e após as vibrações, durante a prece, nós receberemos aquilo de que nós estamos necessitados. Então vamos nos tranquilizando, vamos nos colocando bem à vontade nos lugares onde nós estamos assentados ou deitados, não importa como. Vamos colocando o nosso corpo o mais confortável possível, cerrando os nossos olhos tranquilamente, como se fôssemos adormecer, mas bem presentes em nós próprios, e encarnados e desencarnados, os espíritos protetores nos lares, ou onde quer que nós estejamos, com a presença dos trabalhadores de Bezerra de Menezes, que se deslocam através do pensamento, um chamado mental. Eles se fazem presentes para auxiliar todos nós nas nossas necessidades. Então, encarnados e desencarnados, nós vamos cerrando os nossos olhos, vamos abrindo os nossos corações, vamos esvaziando as nossas mentes, vamos nos deixando ficar bem quietos, fazendo um silêncio interior, deixando que as vibrações da música possam nos envolver, ao mesmo tempo que nós vamos recebendo essas vibrações luminosas que vêm de mais alto, que nos chegam através do nosso centro de força coronário, e essa luz se intensifica mais e mais em nós, e nós vamos nos percebendo aquecidos, nós vamos nos sentindo amados, fortalecidos, vamos nos percebendo luminosos na expansão das nossas auras, leves, extremamente livres. Uma imensa paz nos envolve a todos, porque nesses instantes nós somos um só coração,
um só pensamento. E assim nós rendemos graças ao nosso Criador pelas bênçãos da vida. E pedimos a esse Pai de amor que abençoe o nosso planeta Terra, que abençoe os nossos mares, as nossas florestas, os nossos rios, o ar que respiramos, todos os elementos, os animais, toda a sua criação, e abençoe intensamente todos os nossos irmãos em humanidade. E assim nós pedimos, em favor de todos os trabalhadores do bem, da fraternidade e da paz, e de todos aqueles outros que desconhecem as leis de amor, de justiça, de perdão e de caridade. Por todos os povos e nações, governantes e governados, pelos países que continuam em guerras, pelos companheiros que deixam a existência nos campos de batalhas, e por aqueles outros que, por desconhecerem as leis de amor, fomentam e mantêm essas mesmas guerras. Vamos pedindo amorosamente por todas as instituições religiosas, da caridade, da ciência, da educação, da política, da saúde, da segurança, da cultura e das artes. Pedimos pelo nosso país, de norte a sul, leste a oeste, pelo nosso povo, pelos nossos governantes, para que haja paz, amor e luz em cada um desses nossos companheiros. Pedimos amorosamente, Senhor, agora, pelos nossos lares, que essas bênçãos de luz se espalhem por todos os cantos e recantos da nossa casa. Que bênçãos de paz, de saúde, de amor, de esperança, de fé, caridade, perdão, possa envolver todos aqueles que convivem conosco nesta existência. Se houver alguém adoentado na nossa casa ou na nossa família, que esteja no hospital, que possa receber agora o tratamento necessário, que as nossas energias magnéticas trabalhadas por esses espíritos amigos possam servir-lhes de ajuda e de lenitivo. Nós te pedimos, Senhor, pelos nossos parentes, amigos, vizinhos, companheiros de trabalho, por todos aqueles que foram colocados os seus nomes para vibrações, que todos eles recebam tudo aquilo de que estão necessitando. Nós pedimos, Senhor da vida, em favor dos nossos parentes e amigos já desencarnados, que eles recebam essas bênçãos de luz, possam sentir o amor dos nossos corações. Vibramos amorosamente pelos nossos pais, que eles recebam a nossa gratidão, o nosso carinho, o nosso sentimento mais puro, onde quer que eles se encontrem. E agora juntos, unidos e entrelaçados, nós pedimos a Deus por todas as pessoas que se encontram nos hospitais, necessitados de atendimento, longe de suas famílias, que eles possam receber todo o lenitivo, toda a ajuda de que necessitam,
que essas mesmas bênçãos luminosas possam envolver todos os profissionais que cuidam desses pacientes. Que bênçãos de amor, de reconforto cheguem aos familiares dessas pessoas, bem como junto daqueles que partiram para a pátria espiritual, que eles recebam essas bênçãos de amor e luz. Que bênçãos de conforto também possam envolver os familiares que ficaram sentindo a sua ausência. E é assim, Senhor da vida, nós pedimos ainda por essa casa de Bezerra de Menezes, por todos os idosos que nela residem, por todos os seus colaboradores, diretos ou indiretos, todos aqueles que colaboram para que ela possa cumprir a sua missão aqui na terra. E com os nossos corações cheios de paz e de tranquilidade, nós nos entregamos agora aos cuidados desses benfeitores amigos, para que eles nos auxiliem nas nossas necessidades espirituais, emocionais e físicas. E enquanto eles realinham os nossos centros de força, dando-nos a sustentação e o lenitivo de que necessitamos, nós mais uma vez agradecemos a esse Pai de amor por todas as bênçãos recebidas e nos lembramos de Jesus, o nosso mestre, o nosso amigo, o nosso médico, e oramos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja, Senhor, o teu nome. Venha a nós o teu reino, que é de amor e de luz, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos, Senhor, do mal, hoje, agora e sempre, onde estivermos. Que essas bênçãos de luz possam envolver todos os idosos em todos os cantos desse planeta, possam envolver todos aqueles que estão nesses instantes em oração, e possa chegar até os seres que nos amam e que nós os amamos nessa eterna vida. Paz e luz, Senhor Jesus, em nome de Deus e em nome do Cristo, que assim seja. Nós queremos agradecer a todos vocês pela vibração cariciosa e boa e dizer-lhes que nós sentimos que muitas pessoas nessa noite receberam auxílio